Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem aí. Meu amigo Vitor, que ele manja mais desses jogos de auto chess e ele tá ativo na comunidade também de Heroes and Empires, ele acabou me trazendo uma imagem que é bem interessante com relação a como começar no sentido estratégico, que provavelmente faz mais sentido, né? Você comprar os heróis específicos que você quer. E aí, nessa imagem, que eu vou disponibilizar também aqui na descrição do vídeo, ele fala, né, de algumas composições que vocês podem testar, mas eu não vou abordar todas no detalhe minucioso. Eu vou, de forma geral, abordar aqui as possibilidades. Então, essa é a imagem aqui. Então, a gente vê no total aí de 8 composições que a gente pode acabar formando. Então, tem para todos os gostos aí de tipo de jogador que você seja. E a gente vai, às vezes, depender de como está o mercado para montar o nosso time. Por exemplo, eu vejo aí que o time de guerreiros está bem barato, e aí eu monto ele. Não, eu vejo que o time de mortos-vivos está bem barato, aí eu monto ele. Enfim, o que você achar melhor aí pro seu bolso, geralmente, é o que a gente vai montar. Como eu não tenho dinheiro infinito, não tem como eu testar tudo isso, então a gente vai fazer uma questão teórica, que vai ser ler aqui os efeitos. Mas, como eu falei, né, não vou abordar todas as variações, mas sim as principais variações de cada um desses mini grupos, para que a gente possa entender, então, quais são as vantagens daquela composição estratégica. Então, o primeiro deles é a bestas e arqueiros. Então, ou é 4 bestas, né, ou você tem um foco em 3 arqueiros. Basicamente, é essa a variabilidade aqui. Então, eu vou dar uma lida no efeito de 4 bestas e no de 3 arqueiros. Então vamos lá. Quando você tiver 4 bestas nas vezes máximas, ou seja, de acúmulo de ataque dos efeitos anteriores, pelo que eu entendi, porque eles atacam e aí vão ganhando, né, um buff aí de ataque a cada ataque e habilidade. Então, nas vezes máximas, as bestas dão um dano adicional de 4% da vida total do inimigo como dano puro. Então, se você já tomou aqui uns danos desgraçados, eu já tomei de bestas, é por causa dessa habilidade aqui, caso eles tenham muitas bestas. Então, vamos lá na questão dos arqueiros. Atiradores, então, se você tem aí 3 atiradores, os atiradores têm 40% de chance de duplicar a velocidade de ataque a cada 3 segundos. Ou seja, eles vão atirando e conforme eles vão atirando, eles têm chance de aumentar a sua velocidade aí a cada ataque. E aí, possivelmente, né, se a cada 3 segundos até acumulando. Mas eu não tenho certeza aqui, porque como ele não diz que é realmente cumulativo, ou se é uma vez e só continua o efeito. Se fosse cumulativo, eu acho que seria muito roubado. Então, eu interpreto aqui como um efeito único que fica contínuo caso ele seja ativado novamente. Então, essa é a composição. Basicamente, então, você vai dar mais dano e atacar mais rápido nessa composição. Dos magos, aqui 4 magos e 2 deuses, ou 3 magos, né, e 2 deuses, basicamente. Então, vamos ver a questão de 4 magos e 3 magos e de 2 deuses para essas composições aqui. Então, vamos lá, magos, aqui. Então, 3 magos, então os magos ganham 50% a mais de poder de habilidade, ou seja, eles dão mais ataques mágicos com mais força. E 4 heróis, você vai ter as habilidades, né, que os magos jogarem, eles podem dar danos críticos, e aí, então, critando como se fosse na porradaria, né? Ou seja, quando você vai na mão a mão, geralmente tem ataque crítico, como acontece no X Infinity. E aí magias não tem essa habilidade geralmente. Só que aqui, quando você tiver 4 magos, você vai ter essa possibilidade. E 2 deuses, que é basicamente a composição que eu utilizo, né? Que eu dei sorte. Então, 2 deuses, todos os aliados, eles regeneram a mana 30% mais rápido. Então, basicamente, você foca nos seus magos atacarem bastante com as magias, porque eles recuperam mais rápido a sua mana e eles podendo critar aí, causando então mais danos aos seus inimigos. Então, essa é a composição aí de magos. Mecânicos, no geral, aí tem 4 mecânicos, e aí as outras variabilidades estão muito grandes, então vamos só ver principalmente a classe dos mecânicos, aí depois vocês deem uma olhada com mais detalhe nos outros. Então, se você tiver interesse, claro.
4 mecânicos. No início do combate, 3 heróis mecânicos com menor HP máximo se combinam para criar a Super Máquina. A Super Máquina tem 70% do HP, ataque e defesa combinados. Que, se vocês já viram a galera jogando, é aquele Megazord lá. A Super Máquina também possui a média de outros atributos. Ou seja, os outros atributos além, né, do HP, ataque e defesa aí, que esses são combinados, mas esse daqui é média, então, tipo, pega a defesa contra ataque mágico, então é só a média. E a Super Máquina usa apenas suas próprias habilidades, ela não pega e joga a habilidade de todo mundo. Imagina só, né, se você tem 3 qualquer aqui e essa Super Máquina, né, consegue jogar a habilidade de todo mundo, esse é muito roubado. Então ela tem as suas próprias habilidades. E quando a Super Máquina morre, os heróis mecânicos eles são ejetados e cada um tem apenas 50% de mana e HP. Então eles não têm uma vantagem máxima, né? Porque existem outros jogos que se você não balancear isso, né? Tipo, os seus heróis que estavam dentro desse Super Mech, dessa Super Máquina, eles saem, né? E vão estar full HP, aí o seu inimigo vai ter que matar mais 3 carinhas. Então é muito roubado isso. Então esse é um jeito de balancear isso quando essa Super Máquina acaba morrendo. Então é bem interessante essa composição também. Mortos-vivos. Tá variando aí entre 5 e 4 mortos-vivos. Então vamos ver os efeitos de ambos. Os principais, né? Mas claro, não deixem de ler os outros efeitos, porque no meu entendimento eles são efeitos cumulativos, ou seja, se você tem 2 heróis, 3 heróis, 4 heróis, 5 heróis, e você tá aqui nos 5 heróis, você acaba tendo os efeitos anteriores também. Agora, o que eu não tenho certeza é se, por exemplo, esse daqui, né, de todos os inimigos perdem 35% de defesa, se esse junta com esse efeito, e se esse último efeito, né, junta com esses dois. Isso eu não tenho certeza. Caso alguém já saiba, né, isso, de forma experimental, coloquem aí nos comentários para esclarecer isso pra galera. Então, 5 heróis, todos os inimigos perdem 50% do valor de defesa. Então aqui o foco é você ter, então, inimigos enfraquecidos na porradaria aí, provavelmente, porque eu vejo bastante gente usando a Kalista aqui do Heroes and Empires. Aliados mortos-vivos, ele amaldiçoam um inimigo aleatório, deixando a sua vida a 10% no início da batalha. É por isso que acontece isso comigo, eu não sabia. Então, acaba que um inimigo seu, se você tem esse time, basicamente eliminou um outro dos inimigos. E aí você utilizando um dos assassinos aqui mortos-vivos, eu vi bastante gente usando a Evelyn, ele acaba eliminando aquele inimigo de 10% de HP e você vai então lutar de 5 contra 4. Então é bem interessante também essa composição de mortos-vivos. Assassinos, então entre 5 e 4 assassinos aí é a composição. Então vamos lá. 4 a 5 assassinos. Então vamos lá. Então os assassinos ganham 40% de velocidade de ataque por 6 segundos no início da batalha. Reinicia quando há um assassinato de inimigo. Então é porrada rápida. Eles querem matar. E 5 assassinos. Os assassinos ganham 75% mais de dano de golpe crítico. Ou seja, quando eles critam, eles dão, em vez de 200%, 275% de dano. Aí eu não tenho certeza, né? Ou pode ser que eles dão 200% de dano, mais 75% desse total. Mas isso seria muito roubado. Mas como está escrito aqui, fica essa ambiguidade. E eles têm mais 15% aí de chance de golpe crítico. Então eles têm mais chance aí de critar e acabam então tendo essa vantagem. Eu achei bem roubado. Mas no geral, quando você tem os 5 daquela composição, acaba sendo bem forte aquela composição. Então, guerreiros, tem alta variabilidade aqui do que pode acompanhar. Então, vou ver aqui o efeito dos 4 guerreiros. Então, vamos ver como foi traduzido. Aqui, guerreiros. Então, vamos ver 4 guerreiros. Durante este período, os guerreiros retornam 25% do dano recebido. Então, não fica claro aqui, né, no texto qual período, mas se um certo período aí... provavelmente é esse daqui, dos anteriores. Então, quando eles ganham imunidade, aí quando a vida descer abaixo de 50%, e aí eles ganham, então,
como se fosse uma armadura de espinhos, ou seja, eles retornam aquele dano que eles estão recebendo aos inimigos. Isso é bem interessante, como é um time aí então focado a tankers e a refletir aos danos aos inimigos, bem diferente. Cavaleiros, então 5 cavaleiros, essa composição, 2 goblins e um morto-vivo. Provavelmente né, só vai ter a vantagem aí dos goblins, então vamos ver os 5 goblins. Todas as unidades aliadas têm 60% de chance de resistir aos efeitos de controle de multidão, que são aqueles efeitos que desabilitam aquele personagem. Se falharem em resistir, eles ganham 200% da taxa de defesa adicional por 4 segundos e não podem ser acumulados. Então esse é um efeito, né, que acaba não sendo cumulativo entre os outros níveis, mas que basicamente eles são bem resistentes aí, a serem stunados, etc. E aí, então, eles acabam não sofrendo tanto com habilidades que desabilitam os seus heróis, que é interessante também. Mas esse eu não achei tão roubado quanto os demais. E... perdão. Eu li goblins. É 5 guerreiros. Então, cavaleiros. Então eu confundi. Perdão, gente. É 5 cavaleiros, não 5 goblins. É 2 goblins. Então é por isso a sinergia. É você resistir um pouquinho ali, né? Do efeito de controle. E 5 heróis de cavaleiros. Então agora faz mais sentido. Então vamos ver. 5 cavaleiros. Os cavaleiros ganham um aumento, então, de 200% no valor de defesa. Então um ajuda a você resistir os efeitos de controle. E outro aí ajuda a aumentar a defesa. Chance de ignorar golpes críticos também aí em 4 heróis. Então bem interessante e bem tancoso, basicamente. Basicamente ele vai aí resistir muito ataque e você vai ganhar provavelmente aí na porradaria ao longo do tempo. É mais um time de grind. Não é um dano, não é um time de tanto dano quanto outros que a gente viu, né? De mortos-vivos, assassinos, até os dos magos eu acho que é mais porradaria. Bestas também. E esse daqui é mais tanker, assim como os guerreiros. E o último aí dos warlocks, né? Dos feiticeiros. Vamos ver qual que é a deles. Os bruxos também foi traduzido. Então, vamos ver 5 ou 4. Então, os bruxos ganham 50% de suga-vida. Então, é o famoso lifesteal. Então todos os bruxos vão ter aí ataques que roubam a vida dos seus inimigos. Então cada ataque que ele dá, ele recupera o HP dele. Então é bem interessante também. E em 4, os bruxos ganham 6 de mana por segundo. Então eles acabam recuperando mana mais rápido. Também é uma composição aí diferenciada, focada aí basicamente em magos, por essa questão, né, de recuperar mais mana, mas também eles podem, até num nível menor, compor aí talvez outros times, além desses daqui, que esse suga-vida, né, esse lifesteal, pode ajudar bastante times mais porradeiros, como de assassinos, etc. Mas tem que ver e avaliar mesmo. Porque aqui, né, nessa composição é 5 warlocks, né, ou 4 warlocks e 2 bestas. Então, daí já fica mais mixado, né, entre essas duas estratégias. Então, queria agradecer a atenção, gente. Espero que tenha ajudado aí para quem tá querendo começar no Heroes and Empires, essas estratégias, e vocês entenderem um pouco mais aprofundadamente sobre elas. Mas claro, não deixem de vocês mesmos estudarem. Tem umas minuciosidades, né, alguns detalhes que eu não cobri aqui nesse vídeo. Então, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para serem notificados, colocar nos comentários se vocês já começaram no Heroes and Empires, o que vocês estão achando. Eu tô achando que tá rodando muito liso, muito bem. E não se esqueçam de entrar na Crypto Gamers Brasil, no nosso Discord, para conversar com a gente. Então, gratidão pela atenção, gente. Tchau, tchau!